Salve, 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 minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Gente, vamos falar sobre a principal atuação até agora na temporada do Atlético. Foz do Iguaçu é um time frágil? É um time frágil. Acho que a gente vai enfrentar contextos muito mais difíceis ao longo da temporada e digo mais, já enfrentamos contextos mais difíceis ao longo da temporada? Já enfrentamos, mas eu acho que a gente precisa falar sobre a grande atuação de Felipe Schickett frente à equipe do Foz do Iguaçu, porque, enfim, a gente vai entrar nos detalhes, mas a gente precisa entender que esse garoto não faz parte do elenco principal do Atlético, ou pelo menos não fazia. E depois dessa atuação, desses lances que a gente vai ver, eu acho que a história ela vai mudar um pouquinho, beleza? Então vem comigo, vamos analisar, vamos entender e depois a gente vai trazendo um lado mais operativo. Primeiro a análise, depois a opinião. Primeiro lance que eu separei aqui, Viveiros solta a bola em profundidade pro Felipe Schickett atacar o espaço. O que o Felipe Schickett faz? Recebe essa bola, detalhe, ele nunca perde o controle da bola, sempre a bola perto do pé dele. Tanto que o zagueiro tenta dar o bote e mesmo assim ele consegue a finalização, obriga o goleirão a fazer uma grande defesa. Primeira demonstração que o Felipe Schickett estava em um bom dia. Isso aí foi antes dos 5 minutos de partida, se duvidar. Já dá uma finalização perigosa, conseguindo interagir com o principal atacante do Atlético, o Kevin Viveiros. Segunda bola, luta com a bola até o final. Muitos atacantes já teriam desistido desse lance. A bola é do zagueiro, a bola tá quase na linha lateral. O zagueiro falha, o Schickett pressiona, recupera a bola. E aí que a gente vê como o jogador tá preparado para quando esses lances de sorte acontecerem. Porque ele vem pro drible, ele busca o gol. O Schickett tem essa característica muito clara de sempre estar buscando o gol. Mesmo com todo o campo aberto, ele vai mirar o gol. E acho que isso acaba sendo muito positivo pro jogo dele. Sofre o pênalti, primeira oportunidade do Viveiros concretizar a chance do pênalti. A bola não entra, a bola volta pro Schickett, que diz assim: Viveiros faz, usando e abusando do 1 contra 1, deixa o marcador sem rumo e ainda cruza a bola pro Viveiros, perdeu mais uma chance ali na entrada da pequena área, mais uma chance criada por Felipe Schickett. O Viveiros acaba isolando. Lance muito, muito interessante. Talvez o principal lance da partida. Portilla sai da pressão do marcador do Foz do Iguaçu. Encontra o Schickett, lembrando, um atacante. Lembra do primeiro lance que foi o lance que ele consegue a finalização? Onde ele pega essa bola? Quase na mesma zona que ele recebe esse passe do Portilla. E agora, o que acontece? Dribla. 1 contra 1 que a gente viu no lance que o Viveiros perde logo depois do pênalti, volta a aparecer. E aqui ele precisa assumir um papel que não é necessariamente um papel de um atacante. É um papel de um jogador mais criativo. É um papel de um jogador que eu posso dizer que assume um papel de camisa 10, pelo menos nesse recorte. E aqui ele direciona primeiro para um lado, percebe o Mendonça livre do outro e muda a direção do jogo. É muito no detalhe, mas vocês percebem aqui. Em algum momento ele consegue visualizar, tá indo pra cá. E na hora do passe ele quebra a cintura dele. Ele quebra a cintura dele. Ele ganha alguns milésimos de segundo pro Mendonça chegar na área e cruzar pro Kevin Viveiros. Aqui nesse lance é muito interessante, né? Porque o Schickett faz o papel de 10, o Mendonça de segundo atacante e o Viveiros faz o papel de centroavante. Tudo no seu mais devido lugar. Aqui também é um lance muito interessante, a pressão do Schickett dá certo. O que acontece? Pênalti. Lembra como surgiu o primeiro pênalti? Pressão do Felipe Schickett, o zagueiro erra, o Schickett aproveita. Mais um pênalti que o Viveiros não aproveita. Lançamento do Esquivel. Felipe Schickett atacando profundidade. Lembra como surgiu o primeiro lance? Atacando profundidade, gerando uma situação nas costas da defesa. Felipe Schickett ganha na corrida do marcador e consegue fazer o cruzamento para o centroavante. Gol do Julimar. Lembrando, quantidade de chances que o Felipe Schickett já tinha criado para o Viveiros. Viveiros não conseguiu? Vamos lá com o Julimar sendo efetivo na construção do resultado. Até então a gente poderia falar do Schickett que foi muito bem, mas não foi efetivo na construção do resultado.
Dessa vez ele conseguiu ser. Beleza? E aqui, mais uma vez, ele recebe como um armador, um camisa 10. Ele entende que os zagueiros cedem um espaço muito grande entre eles. E ele opta pelo passe nas costas do marcador, porque o marcador caminha para defender a área. O Schick opta pelo passe no pé do atacante. O Leozinho domina a bola e acaba fazendo um belo gol. Então vou pontuar um monte de coisa aqui em relação ao Felipe Schick. Primeiro de tudo, eu acho que o Felipe Schick, ele demonstra que ele pode ser um jogador de Série A, não pelo nível de atuação dele, mas pela demonstração de encaixe que o Felipe Schick conseguiu ter junto com a equipe do time do Atlético, na estratégia que fala muito mais sobre o jogo do Campeonato Brasileiro do que um jogo de Campeonato Paranaense. E aí eu falo de um Felipe Schick que conseguiu ser uma peça muito importante nas associações, não à toa gerou 2 assistências, não à toa botou o companheiro numa condição de finalizar, como por exemplo, teve mais um lance que nem tá nesse recorte que o Viveiros perde, mas um cara que pressiona muito bem, que é uma função que ele vai precisar ter no time principal do Atlético, e um cara que consegue atacar espaço muito bem, que aí a gente fala sempre do jogo de transição do Furacão. Então o jogo do Schick foi o jogo que a gente vai precisar ter de qualquer atacante, seja do C3, seja do Schick, seja do Julimar, seja do Mendonça, quando o Atlético estiver disputando com os principais times do futebol brasileiro. Segundo ponto, o Schick interagindo muito bem com os centroavantes. Se tem um ponto que eu acho que eu posso chamar a atenção do jogo do Schick, é a inteligência para criar situações para outros companheiros finalizarem. O Viveiros poderia ter saído com pelo menos 2 gols a partir das jogadas do Schick. O Julimar sai com gol a partir da jogada do Schick. O Leozinho sai com gol a partir da jogada do Schick. E aí a gente fala, a gente tem um perfil de atacante muito de progressão, de ataque ao espaço, e a gente começa a ter um jogador que tem essa progressão, tem esse ataque ao espaço, mas tem esse lado mais criativo. Foi o que eu falei pra vocês na análise anterior ao jogo. É um meia atacante. Não necessariamente um atacante, é um meia atacante, beleza? Outro ponto que eu acho muito interessante a gente trazer em relação ao Felipe Schick é a facilidade que ele tem de participar de gols. Nesse campeonato paranaense já foram gols, inclusive belos gols. Já foram assistências, já foram pênaltis sofridos. O Schick perto da área consegue gerar um perigo constante. O Schick perto da área consegue gerar situações das mais diversas, principalmente optando por jogadas coletivas. Óbvio que vai ter a jogada que ele vai criar o cenário para ele mesmo finalizar, mas principalmente por jogadas coletivas. E isso, no final das contas, é muito positivo para que ele esteja sempre nesse último terço levando perigo pro gol adversário, seja de um Foz do Iguaçu, seja para um time de um alto nível maior, como naturalmente vai acontecer disputando o Campeonato Brasileiro. Então, no final das contas, a gente tem um contexto que é um Felipe Schick se aproximando de um time principal do Atlético, porque mostra uma maturidade que ele adquiriu nesse tempo de base, que reflete muito na inteligência de ser um jogador plural. Diversas vezes eu falo sobre a pluralidade de um jogador. E a gente viu tantas características na pressão, na associação, na finalização, na criação de jogadas, que mostra que o Schick ele aprendeu não ser só um, mas ser vários. Mas no final das contas, eu acho que a gente volta a ter um jogador com uma característica muito clara, que é ser esse meio atacante, que é ser esse jogador com uma boa capacidade de construção, que é ser esse cara perto da área que vai finalizar e vai criar, que vai gerar situações pisando na área, mas vai gerar situações também articulando o jogo. Saiu muito impressionado positivamente desse primeiro contato do Felipe Schick com os jogadores do elenco principal do Atlético, porque você vira a chavinha. E o Schick virou a chavinha muito bem. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.